Pessoal, voltamos mais aqui, né? Mais uma vez com o exercício, agora sobre desvio padrão, a parte da estatística. Vamos falar também um pouquinho de média, né? Mediana, moda, tá? Então, nós temos aqui o seguinte enunciado. A tabela indica o quadro de medalhas de 6 países primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos realizados na cidade de Lima, que terminaram em agosto de 2019. Essa edição marcou a conquista do maior número de medalhas pelo Brasil desde sua primeira participação nos Jogos. Então, nós temos aqui, né, a nossa tabela que destaca, né, o que aconteceu no ano de 2019. Então, primeira posição, Estados Unidos, né, especificando a quantidade de medalhas de ouro, prata, bronze, total de medalhas, né, segundo lugar, Brasil, e assim sucessivamente os 6 primeiros colocados, ok? Letra A. Admita um novo critério para a classificação dos países no quadro de medalhas, em que a medalha de bronze vale 1 ponto, a de prata 2 e a de ouro 3 pontos, ordenando-se os países pelo total de pontos obtidos de suas medalhas. Para esse novo critério, Argentina, Brasil, Cuba e Estados Unidos passam a totalizar 200, 326, na verdade são pontos, né? Então 326, 191 e 621 pontos, respectivamente. Calcule a pontuação do México e do Canadá pelo novo critério. Compare a classificação desses 6 países no critério atual e no novo critério, tá? Com um novo critério. Então, nós vamos fazer um padrão aqui, né? Um parâmetro de comparação. Como é que fica a classificação em função dessa nova opção de cálculo, né? Da pontuação total em função do número de medalhas que cada país obteve. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar falando a respeito do México. Então, vamos lá. Item A. Então, item A, mais tranquilo, né? Nós temos primeiramente México. Então, por só o M aqui, para que a gente possa efetuar o cálculo. Então, nós temos no México 37 medalhas de ouro. Então, 37 vezes o número de pontuação referente a cada medalha de ouro. São 3 pontos. Adicionado com 36 medalhas de prata, multiplicado pelo número de pontos associado a cada medalha de prata. E mais 63 pontos, 63 medalhas, perdão, vezes 1 ponto, que é o valor referente à medalha de bronze, ok? Então, vamos efetuar aqui os devidos cálculos. Então, 111 mais 72 mais 63, certo? E aí, então, o que a gente faz? Somamos tudo e com isso a gente passa a ter o valor total por esse novo método, né, em função da pontuação referente a cada medalha. Serão 246 pontos. Pronto, calculado. Vamos fazer a mesma coisa em relação ao outro país, que é o Canadá. Então, vamos lá, pessoal. Canadá. Colocando só as iniciais, tá? 35 medalhas de ouro. Então, 35 vezes 3. Mais, aí temos 64 medalhas de prata. 64 vezes 2. Mais, quantas medalhas de bronze? 53. 53 vezes 1, tá? Então, isso aqui vai dar para nós quanto? 105 adicionado a 128
adicionado a 53. Então, a gente soma tudo isso aqui e vamos ver então qual o valor referente à pontuação do Canadá em função desses valores vinculados a cada medalha. Então, 286, tá? Então, com isso, o nosso quadro de posição, ele vai se alterar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Quem tem a maior pontuação de acordo com esse novo critério, né? Então, ó, de acordo com o novo critério, a maior pontuação está aqui, ó, 621, que cabe aos Estados Unidos. Então, eu vou pôr aqui, ó, no novo critério, tá? Então, você continua tendo Estados Unidos na primeira classificação. O que mais que a gente tem? Depois, o próximo valor, né, maior pontuação, 326 pontos, tá? Então, melhor ainda, né? Vamos fazer assim, então. Vamos colocar a pontuação, depois a gente coloca a classificação. Então, ó, Estados Unidos, 621. Pronto. Esse é um novo total. Então, vou pôr assim, ó, novo total. Aí nós temos Brasil. Brasil, segundo a informação do nosso enunciado, ele tem 326 pontos. Aí temos o México, que acabamos de calcular, 246. Depois temos Canadá, 286. E aí, então, temos Cuba. Cuba, segundo a informação, ó, 191. 191. E a Argentina, né, que tinha 101 pontos, agora passa a ter 200. Bom, então a primeira coisa que a gente pode perceber é que pelo novo critério, todas as pontuações subiram, né? Mas em termos de classificação, o que a gente tem? Ó, Estados Unidos continuava em primeira posição e continua na primeira posição. Brasil, que estava na segunda, continua na segunda posição, tá? México, que estava na terceira, não é mais a terceira posição agora é Canadá, tá? Depois é o México, então o México veio para a quarta posição, então houve uma inversão aqui de posições entre México e Canadá. Aí nós temos como quinta posição a Argentina, que era o último e não é mais, e agora Cuba, que passa a ter a última posição, ok? Então temos assim o nosso item A. Então, a gente já volta aqui, né, com o nosso item B. Bom, seguindo agora com o item B, vamos ver qual é a proposta, né, do nosso item B. Sabe-se que os Jogos Pan-Americanos acontecem de 4 em 4 anos e que na edição do Rio de Janeiro, em 2007, o Brasil conquistou 157 medalhas, considerando-se o total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas últimas 5 edições desses Jogos, que aconteceram no século XXI, a mediana, tá? A moda, são ambas iguais a 141 e a média é igual a 146,6. Determine a sequência crescente do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nessas 5 edições, tá? E calcule o desvio padrão entre o maior e o menor número de medalhas conquistadas. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, são 5 resultados, ok? 5 resultados, nós teremos como o ponto central, ponto médio, a terceira posição. Então, a nossa terceira posição, que é o ponto médio, nós vamos encontrar o que a gente chama de mediana, né? Então, 5 elementos, temos 5 elementos,
Como é que eu encontro a mediana numa quantidade ímpar de elementos? Acrescento uma unidade e divido por 2. Então, 6 dividido por 3, eu quero, então, o terceiro elemento na nossa sequência. Ele será a nossa mediana. Mas a nossa mediana vale 141. Então, 141. Esse é o terceiro termo. Terei mais 2 depois e 2 antes, ok? Temos também que a moda é igual a 141. Gente, a moda é o que mais aparece. Então, com certeza, eu tenho que ter pelo menos mais um 141, tá? Aí temos mais um valor, que é o valor dado aqui, que é o de 157, o de 2007. E temos o valor dado também, vamos voltar aqui no nosso exercício, em relação ao ano de 2019, que no nosso quadro nós temos um total de quantas medalhas? 171. Vendo? Então, isso significa que nós também temos aqui o 171. Então, nós estamos colocando em ordem crescente, tá, pessoal? Não é em ordem de acordo com o ano, tá? É em ordem de total de medalhas crescente. Por quê? Porque no caso da mediana, é necessário que a gente tenha o rol. O que é o rol? São os resultados colocados numa certa ordem, que pode ser tanto a ordem crescente como a ordem decrescente. Eu optei pela ordem crescente, tá? Então, fica faltando um certo valor que eu desconheço, que é um valor x. Estão vendo? Então, eu tenho um valor x, duas vezes o 141, para que a moda seja 141. Tem o valor 157 citado no item B e temos o valor 171 citado no enunciado, né, em relação à pontuação demonstrada na nossa tabela. Sabemos também que, de acordo com o exercício, a média é 146,6. Então, o que significa isso? Que a soma de todos esses valores, né? Então, x somado com 141, somado com 141, somado com 157, somado com 171, dividido pela quantidade de termos adicionados, que são 5, isso precisa ser igual a 146,6. Então, vamos ver o que a gente tira de tudo isso aí. Então, vamos somar o que a gente tem aqui nesse primeiro lado. Então, nesse primeiro lado, eu tenho 141, adicionado com 141, adicionado com 157, adicionado com 171. Então, nós temos um total de 610. Tá? Então, ó, x mais 610 será igual, e já vamos passar o 5 para o outro lado multiplicando, né, pessoal? Então, ó, 146,6 vezes 5, 733, tá? Com isso, a gente consegue descobrir o valor do x. E aí a gente consegue, então, dar a primeira parte da resposta. Ó. Determine a sequência crescente do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas 5 edições dos Jogos. Tá? Então, isso aqui será 773 menos 610, que dá 123. Bom, então, tá aqui o nosso x. Conclusão: qual é a sequência que ele pede, né, como parte da nossa primeira resposta? Então, a sequência para nós qual é? Então, resposta, primeira parte, tá? Quem é a sequência? A sequência é 123, depois 141,
depois 141, 157 e finalizando 171, ok? Bom, essa é a primeira parte da pergunta. Aí ele pede para que a gente faça o cálculo do desvio padrão entre o maior e o menor valor das medalhas conquistadas. Qual é o maior e o menor valor? Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, que o maior valor é o 171, estão vendo? Aqui, ó. E o menor valor é o 123. Então nós vamos calcular o desvio padrão em relação a dois valores, pessoal. Como é que a gente faz o cálculo do desvio padrão? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a variância, tá? Então, vamos lá. A gente vai calcular o que a gente chama de variância, tá? Então, como é que eu vou calcular a variância? Eu vou pegar a diferença entre a média, tá? E o valor 123. Então, eu vou pegar a diferença entre média e os valores escolhidos para que a gente fizesse o cálculo do desvio padrão. A nossa média é 146,6. Então, aqui, pessoal, eu acho que seria o caso até da gente arredondar, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos fazer assim, ó, 147 menos 123, tá? Então, como é que eu calculo a variância, pessoal? Eu pego a diferença entre a média e o próprio valor e elevo ao quadrado, tá? Somo agora na mesma situação. Vou pegar a média, que é 147, lembrando que a gente está arredondando, menos 171 ao quadrado e divido pela quantidade de termos que nós usamos no nosso cálculo, tá? Então, é como se fosse uma média de termos quadráticos, estão vendo? Ó? 2 termos dividido por 2. Quanto vai dar isso aqui, então, para nós, pessoal? Então, lembrando que a gente tem que subtrair e calcular o quadrado, né? Então, 147 menos 123 dá 24. Então, isso aqui é 24 ao quadrado. Opa, 24, né? Não 2 à quarta. Então, vamos lá. 24 ao quadrado, tá? Adicionado a mesma coisa. Gente, aqui, como vai ficar elevado ao quadrado, tanto faz se você alterar ou não alterar a ordem dessa subtração, tá? Não vai dar problema nenhum, tá? Porque elevado ao quadrado ficará sempre positivo, tá? E aqui também vai dar 24 ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a nossa variância será igual 24 ao quadrado é 576 mais 576 dividido por 2, que é o próprio 576, né, moçada? Não tem nem o que falar aqui, né? Então, isso aqui é 576. Isso é a variância, tá vendo? Então, o que é a variância? A variância, então, você vai pegar a média, vai subtrair de cada termo que você, né, precisa usar no cálculo do seu desvio padrão, vai elevar ao quadrado, estão vendo? Então, é a soma dessas diferenças elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de termos que você está usando no cálculo do desvio padrão. Então, é uma média, tá? É uma média envolvendo aqui, né, os quadrados das diferenças, ok? Agora, não é isso que nós queremos o famoso desvio padrão. O que é o desvio padrão?
é a finalização de tudo isso aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, isso aqui nos dará qual valor? 24, ok? Então, com isso, a gente fecha o nosso exercício, ok? Então, até a próxima.